Bom, pessoal, bom dia. Acabei de colocar aqui nossa aula para gravar. Eu acredito que não venha ninguém presencialmente hoje, né? Eu estava aguardando ver se alguém chegava, mas até agora nada, tá bom? Eu vou espelhar aqui o nosso slide e aí eu vou só fazer um teste que vocês estão vendo, tá bom? Só um minuto. Gente, tá todo mundo conseguindo ver o slide? Sim, professor. Sim, tá bom. Queria só pedir um favor para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram falar algo, qualquer dúvida que seja, liguem o microfone, porque quando eu espelho aqui o slide, às vezes eu não consigo ver o bate-papo, ele não abre, tá? Mas vocês podem tentar por lá, se eu demorar a responder, vocês ligam o microfone, tá bom? Então, gente, é assim. Na nossa última aula, a gente pôde ver um pouco sobre o cenário que envolve, né, a saúde da criança, do adolescente, né? Podemos, por exemplo, perceber que a saúde ela tem uma vertente muito maior do que uma característica biológica, né? Então a gente consegue ver que o nosso olhar profissional, claro, ele vai muito além daquela característica que a gente tem de olhar um menino com febre, uma menina com dor, né? A gente tem um contexto muito maior do que isso. Esses dois momentos de aula, que foi a aula passada e a aula de hoje, elas são importantes para a gente ver também a contextualização da família dentro desse processo. Entende? Então, conhecer o que nós chamamos de perfil epidemiológico, ou seja, a caracterização do meio onde essa criança e adolescente estão inseridos, nos ajudam já a prever e a antecipar, né, algumas coisas importantes, tá bom? Vamos continuar. Só um minuto. Olhem só. Analisar a situação da criança e do adolescente na sociedade e no mundo exige, antes de tudo, observar a situação destes na família, ou seja, a influência que esta exerce no desenvolvimento do caráter destes menores. Então, gente, olha que coisa interessante. Antes da gente avaliar a criança, se ela mora em um bairro perigoso ou não, se ela tem acesso à escola ou não, é muito importante a gente saber qual é o simbolismo que aquela criança tem no seu contexto familiar. Por quê? Porque nós sabemos que algumas crianças, dentro do contexto familiar, elas não são vistas como bem-vindas, né? A gente sabe que não existe muitas vezes planejamento familiar e essa criança acaba sendo, entre aspas, um grande susto no ambiente familiar. Tá bom. E aí eu pergunto para vocês: será que apenas os pais que realizaram o planejamento familiar amam seus filhos? Claro que não, né? A gente sabe que também os casais que às vezes sem planejar engravidar o amam, cuidam, tratam bem. Porém, essa situação é importante porque em alguns casos o não planejamento da gravidez, né, o não planejamento do conceito de família, ele acaba deixando o cuidado a essa criança lateralizado, como a falta de atenção, a falta de carinho, né? Muitas vezes essa criança ela não tem acesso a um serviço de saúde bom, ela não tem acesso à escola, né? À educação, que é uma coisa básica. Tá bom. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês, que foram exemplos que eu encontrei aí, né? Pela vivência como profissional. Mas um me chamou muita atenção, que foi o seguinte. Uma vez eu conheci uma moça jovem, né? E ela conheceu um rapaz, né?
ficou com esse rapaz por muito tempo. E o que foi que aconteceu? Eles tinham planos de casar, né? O noivo, ele sempre se mostrou contra a ideia de ser pai, né? E ela sempre quis ser mãe, né? E aí o que aconteceu? Um pouco antes dela casar, um pouco antes não, anos antes dela casar, uns 3 anos antes dela casar, esse noivo dela teve uma relação extraconjugal, né? Se envolveu com uma outra mulher e aí ela descobriu. Ela fazia parte, né, de um grupo da igreja e ela não aceitava, né? Inclusive ela tinha vergonha de contar para as pessoas o que tinha acontecido, né? Porque para ela eles eram um casal abençoado que estava longe de viver isso, né? Resumindo a história, ela perdoou o rapaz, eles casaram, né? A vontade dela era de engravidar, a dele não. E ela sabia que queria engravidar, mas que aquele momento não era o correto. Tá bom. E aí o que aconteceu? Ela engravidou, né? Ela engravidou praticamente 6 meses depois de casar. O marido dela, claro, não brigou, não se separou, mas ele ficou com uma feição de triste, uma feição de descontente com a situação. E aí ele trabalhava com coisa de tecnologia, TI, né, e tudo mais. E quando a criança nasceu, ela foi bem tratada, né? Ele não brigava com a mulher nem nada do tipo. E aí a criança teve umas manchas pelo corpo, né? Eles foram na Unimed ver quanto custava um plano de saúde. Na verdade, eles não, a mãe foi no plano, na Unimed ver quanto custava um plano de saúde para a criança. Na época, mensalmente dava 170 e poucos reais, se eu não me engano, né? E aí ela foi lá falar com o marido, e o marido falou que não tinha condições de comprar, de pagar aquilo, porque para ele estava sendo muito caro por mês ter que pagar um plano de saúde para o filho. Tá bom. A mãe viu que, não, tudo bem, eu não vou exigir, já que não dá para pagar. Passou 2 semanas, o pai comprou uma câmera fotográfica profissional, né? Porque ele adora fotografia, era uma coisa que ele estava gostando de fazer, e a câmera custou, sei lá, uns 2.000 reais, né? E aí o que é que acontece? Você nessa história percebe que às vezes não é essa história que todo mundo diz, né? Ah, é porque eu não quero dinheiro, não quero gastar. Isso daí é quando a gente escolhe outras prioridades na nossa vida. Quem tem filho nem sempre coloca o filho em primeiro lugar. Quantas mães, quantos pais preferem guardar um dinheiro para poder sair no final de semana, tomar uma cerveja, estarem com os amigos, do que talvez investir nos filhos. Não que eles não possam fazer isso, mas existe um momento onde é importante a gente poder ponderar e entender que a vida que você tem quando é solteiro é bem diferente da vida que você tem quando você é casado e principalmente quando você tem filhos, né? Então, o grande problema hoje, gente, é que pais e mães não estão conseguindo entender o que é a responsabilidade de ter um filho e achar que comprar uma boneca, comprar uma bola, um jogo, um videogame, é essencialmente o que ele precisa fazer. Ah, não, tem comida, tem brinquedo, então vai ser uma criança feliz. E isso já é muito, ultrapassado. Isso é tão ultrapassado que nos últimos 5 anos aumentou o nível de suicídio entre adolescentes, de problemas depressivos entre adolescentes. Então isso acaba sendo o que a gente chama um pontapé para a gente avaliar essas necessidades, né?
Então, gente, é muito importante que a família ela se faça presente de todas as formas. Porque a criança, ao nascer, como eu falei para vocês na última aula, ela vê o pai e a mãe como o maior simbolismo social que ela conhece. Ela não quer ser igual ao vizinho, ela não quer ser igual o primo, ela quer pegar os valores dos pais e fazer deles os seus. O filho quer ser parecido com o pai, com a mãe, ou a filha quer ser parecida com o pai ou com a mãe, tá bom? Olhem só, indiscutível é a importância da convivência familiar na vida de uma criança e de um adolescente, uma vez que desenvolve a função precípua de ser a base não apenas da sociedade, mas de uma pessoa. É através da família que o indivíduo ele é preparado para conviver no meio social. Então, olha só que coisa interessante o início desse parágrafo, né? Indiscutível é a importância da convivência familiar. Claro, né? A convivência familiar, já aí a gente já está falando de pais, avós e tios, ele nos ajuda na administração social, na administração da convivência entre as pessoas, tá? Ele vai ser preparado para lidar com o meio social. Como assim? Você quando mora com seu pai, a sua mãe, a sua avó, você acorda, o que é que eles falam para você? Oi, bom dia, você tá bem? Vamos tomar seu café. Quando essa criança desenvolve um pouco e ela vai para a rua, por exemplo, que alguém chega para ela e fala assim: oi, bom dia. O que é que ela fala? Oi, bom dia. Vocês já perceberam que tem muita criança que conversa assim tão tranquilamente? Assim como tem criança aqui dentro de casa, conversa muito bem e quando vai para a rua já é mais tímida. Isso às vezes tem relação até com a orientação que a família faz. Às vezes o pai e a mãe falam assim para a criança: meu filho, minha filha, não fale com estranhos na rua. E estranho para ela é todo mundo. Né? Então, quando alguém chega, mexe ou fala com ela, ela já fica em segurança. Né? Então, ela acaba não querendo, né, desenvolver o contato, a relação, entre outras características. E aí, gente, nós temos essa pergunta, né? E a formação de cada criança? Como é que fica essa formação, né? Esse desenvolvimento todo? Ela tem um grande potencial de ocorrer, e a gente vai falar isso quando a gente for falar de saúde mental com as crianças, entre 0 e 3 anos de idade. Então, a criança, ela forma a sua personalidade basicamente entre os 0 e 3 anos de idade, tá? Muitas das características que nós temos hoje, paciência, tolerância, destreza com a fala, isso é um reflexo lá da formação da personalidade, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Freud dizia, né, que a criança ela passa pela fase anal, oral e fálica, né? São fases de desenvolvimento da personalidade. Vamos dar um exemplo. Essa criança, quando ela está entre 0 e 1 ano de idade, que ela sente fome, sente medo, por exemplo, ela chora. Por quê? Porque o choro, ele é uma forma de chamar a atenção e dela receber atenção naquela necessidade que ela tem. Então, muitas vezes ela chora e o pai, a mãe ou o responsável não vai acalentar a criança. Não vai lá, não vai oferecer alimento, não vai dar atenção e ela continua chorando. Chora, 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 chora. E então ela percebe que não adianta ela chorar, que ela não vai ser atendida. Esse tipo de criança pode gerar um adulto, né? Pode crescer um adolescente, um adulto, com uma personalidade que a gente chama de personalidade astênica, ou seja, uma personalidade enfraquecida.
Esse tipo de pessoas são aquelas pessoas extremamente laborientes, que, por exemplo, falam assim: ah, nada na minha vida dá certo, ah, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim. São pessoas que têm uma tendência a ter episódios depressivos ao longo da vida, né? Então é interessante a gente olhar, né, para um adulto de 20, de 30 anos e ver nele uma característica que pode ter sido criada entre 0 e 1 ano de idade, né? E como eu disse para vocês, muitos de nós temos hábitos associados a essa situação. Vou dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Gente, quando vocês estão doentes, tá? Me diga uma coisa, quando vocês estão doentes, vocês preferem ficar isolados? Tipo, eu prefiro ficar sozinho no meu quarto, eu não quero ninguém. Ou vocês preferem estarem abraçados com seu namorado, a sua namorada? Vocês gostam de estar sobre o cuidado, o carinho da mãe, do pai? Gostam de ser mimados? O que é que vocês preferem? Eu fico com carinho da minha mãe, da minha avó. E é isso. Segunda opção. Prefere ficar só, Bruna? Pois é. Então, gente, o que é que acontece isso? Isso tudo tem a ver, muitas vezes, com o lidar desse processo de doença na infância, tá? Então, por exemplo, nós, quando, né, a Karine também falou os cuidados da mãe e tudo mais, o que é que acontece? Olha que coisa interessante. Mães e pais super protetores, eles acabam criando, né, um cenário de muita atenção. Não estou dizendo que isso é errado, tá? Só estou caracterizando a ação. Então, o que é que acontece? O filho, quando ele acorda com tosse, quando ele está com febre, uma dor de garganta, a mãe já olha e fala o quê? Coitadinho do meu filho, deita aqui na cama da mamãe, né? Aí põe lá igual um filhotinho, né? Fala, vou trazer seu café, né? Peraí que eu vou fazer um lanche. Olha, você não vai para a escola. Olha isso e aquilo. O que é que isso gera muitas vezes na criança? Ela gera uma dependência de cuidado, né? Porque tem adolescente que quando tá, por exemplo, doente, a mãe não deixa ele nem levantar da cama. Ela vai na geladeira, pega água, pega o suco. Lembrem-se, não estou dizendo que isso é errado. Só estou dizendo que isso gera, a longo prazo, sempre um vínculo de carinho e de dependência. Eu, Adilson, hoje eu sou casado. Não moro mais com a minha mãe, nem com meu pai, nem com a minha irmã. Moro com a minha esposa. Mas eu, doente, eu sou uma pessoa carente. Então, se a minha esposa estiver em casa, eu quero ficar do lado dela. Eu gosto de ser mimado, mas eu tenho essa característica porque eu e minha irmã, quando éramos crianças, passamos por uma relação de superproteção da minha mãe. Só que o que é que acontece? Isso não foi maléfico. Isso só criou uma concepção maior de carência para mim. Isso acontece com todos nós, principalmente, tá? Em alguns sentimentos que são bem presentes na nossa vida. Sabe quais são? Carinho, tolerância e o estresse, tá? Então, o nosso nível hoje, talvez de estresse, ele seja muito parecido com o da minha mãe ou do meu pai. Não é sempre que isso vai acontecer, mas na maioria das vezes, sim. Gente, dentro de um convívio familiar, onde a relação entre o pai, a mãe e os filhos, ela é positiva. Quando eu digo positiva, é quando aquele ambiente familiar não é marcado pela violência,
pelo uso de drogas, entre outras características, a menina, né, ou seja, a filha, ela tem uma tendência de adotar um pouco mais das características do pai. E o rapaz, o menino, ele tem uma maior tendência de adotar características da mãe. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que vocês têm mais coisa do pai de vocês ou da mãe de vocês? Com certeza do meu pai. Seu E o meu pai? filho, com certeza de mim. Pois é, né? Então, o que é que acontece? Você é um exemplo do que eu falei, né? Você acaba agregando um pouco mais da característica do seu pai. No caso do seu filho, quantos anos tem o seu filho? 7. 7. Pois é, Bruna. Eu não sei como, por exemplo, pode ser a relação dele com o pai, se ele é muito presente ou tudo mais, mas talvez com o tempo essa relação se torne não tão próxima, porque ele já criou isso com você. Então ele já tem essa caracterização que eu falei. Não estou dizendo que ele não gosta do pai ou coisas do tipo, mas essa é uma caracterização muito comum dentro da relação familiar. Então, por exemplo, eu na minha adolescência, eu pensava que eu era muito do meu pai. Por quê? Olha só que coisa curiosa. Porque o meu pai era paysandu, gostava de churrasco e era metido a ser gaiato. Eu jurava que eu era todo meu pai, porque eu era paysandu, gostava de churrasco e era gaiato. E aí, quando eu fui ficando adulto, eu fui percebendo que o meu lidar com problemas, a minha forma de escutar as pessoas, a minha forma de lidar com os problemas era tudo da minha mãe. E eu percebi que eu tinha muito mais e tenho muito mais da minha mãe do que meu pai. Freud já falava e explicava isso dentro de um reflexo, né, chamado de complexo de Édipo e de Electra. Vocês já ouviram falar nisso, gente? Já ouvi, mas eu não estou lembrando muito bem agora. Pois é, complexo de Édipo e de Electra, eles são baseados em histórias gregas antigas, né? Onde o filho, ele era apaixonado pela mãe e a filha era apaixonada pelo pai, né? Eram histórias que geraram esse nome. Não necessariamente significa dizer que a paixão, ela é o desejo carnal, né, do filho pelo pai. Não significa dizer isso, que o filho quer ter relação com a mãe, a filha quer relação com o pai. Não. É uma paixão de admiração. Isso ocorre naturalmente no processo social familiar. Por que isso acontece? Nós não temos uma resposta certa, tá? Mas na grande maioria das vezes esse processo ocorre. Então, o que é que acontece? A filha, ela tem uma tendência de ser muito mais apegada ao pai e o filho à mãe, tá? Como é que a gente percebe isso? Eu vou dar só um exemplo para vocês. A filha, quando ela começa a ficar adolescente, que ela arranja o primeiro namorado, o que é que a mãe fala para ela? Muitas vezes a mãe, vai lá, minha filha, namora, cuidado, a gente vai ver um jeito de contar pro teu pai, bora ver a melhor forma. Ela coberta a filha, né? Ela vê a filha de maneira como uma amiga, né? O pai não. O pai tem ciúme, eu não quero minha filha namorando, minha filha não vai andar com ninguém, eu não vou deixar, eu vou matar esse homem. Tem pai que fala assim, né? Quando o filho ele é adolescente, que ele quer namorar, o que é que o pai fala? Vai, namora, aproveita a tua juventude, vai lá, aproveita. E a mãe fala o quê? Não gostei dessa menina, né? Não quero meu filho com essa menina, não quero que ele fique se envolvendo com qualquer uma. Vocês percebem? É a mesma situação, mas só que é o pai com a filha e a mãe com o filho. Onde a mãe, ela tem ciúme do filho e o pai tem ciúme da filha. Dificilmente vocês vão ver isso inverso.
Dificilmente vocês vão ver a mãe tendo essa relação com a filha. Isso acontece. E o pai com o filho. É mais difícil ainda, né? Então, gente, isso é uma caracterização normal da formação do indivíduo, tá? Só que isso pode se tornar doentio. Existe um programa que passa no canal fechado chamado Entre Mães e Filhas, que elas mostram essa relação muito doentia entre mãe e filha, né? Então, toda relação, quando muito intensa, ela adoece o indivíduo, tá bom? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa até aqui, sim ou não? Não? Peraí, deixa eu só passar o slide aqui, gente, só um minuto. Bom, e aí olhem só. Indispensável para análise do tema é o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois estabelece que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre, tá? Da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Então, gente, aqui nós temos uma caracterização pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, desse conceito que nós temos de convivência familiar. E aí nós temos uma pergunta, né? O que é que falta para isso acontecer? Se a gente parar para pensar agora, gente, por que a criança ela não consegue, né, estar em um ambiente dessa forma? Por que ele não consegue ser educado no seio familiar? Né? Por que ele não consegue ter uma convivência familiar e comunitária benéfica? O que acontece hoje na nossa sociedade, no nosso grupo familiar, que faz com que essa relação não seja produtiva? Vocês conseguem pensar em algo? Não? Então, olhem só, gente, vamos dar alguns exemplos aqui. Quando nós falamos, né, de um adolescente que cresceu sem identificação familiar, que pode ser um portador de depressão e acaba gerando uma nova família, aquele indivíduo ele já começa uma família de maneira desestruturada, né? Onde o problema social, mental, financeiro acaba caracterizando um ambiente não tão produtivo, tá? E aí olha que interessante, nós temos esse fator, já é o fator de convivência familiar. E a convivência comunitária, ou seja, um meio onde a gente vive. É complicado porque é de nosso conhecimento os problemas sociais que envolvem a nossa cidade, o estado, o país. Então, a convivência comunitária, ela é marcada pela violência, pelo uso de álcool e drogas, pelo abuso às vezes policial, né, pela falta de saneamento básico. Então, hoje não é fácil a gente apontar por que a criança ela não consegue ser assistida dentro do artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente sabe que são múltiplos fatores que levam essa criança a essa convivência, a esse exemplo, né, que infelizmente marca muita gente. Olhem só passar o slide aqui, gente. Percebe-se, portanto, que a convivência familiar
não é o bastante, mas que, sobretudo, deve ser extremamente saudável, proporcionando um ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros, principalmente dos menores. Representa, assim, a preparação da criança e do adolescente para a vida em sociedade, né? Então, gente, olhem só essa imagem que tem aí junto com o nosso slide. É um grupo familiar formado por pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos, né? Esse contexto familiar é o contexto familiar que praticamente todos nós vivemos. Isso é importante porque ensina a criança, quando a relação é benéfica, o respeito ao próximo, né? O respeito ao grupo idoso, o respeito aos pais, a se posicionar perante as diversas idades, a saber da autoridade dos pais, né? Então a relação familiar, ela ensina a curto e a longo prazo conceitos para a criança, conceitos benéficos, conceitos de relações positivas no ambiente familiar, tá bom? Só um minuto aqui, gente. De fato, o que realmente importa é o ambiente em que o ser humano é criado, pois amanhã ele será o que vive hoje. Ou seja, o homem, ele é fruto do meio em que vive. A finalidade de fazer com que o menor permaneça com a família natural é incentivar o desenvolvimento da criança e do adolescente próximo dos adolescentes, daqueles com quem possuem um vínculo mais estreito e sanguíneo, garantindo ao menor uma maior estabilidade. Gente, esse início do nosso parágrafo que diz o seguinte: o homem ele é fruto do meio em que vive. Isso é interessante porque isso faz a gente lembrar numa frase que é mais ou menos assim: o homem ele nasce bom, a sociedade o corrompe. Acho que vocês já ouviram falar essa frase, ele é um grande filósofo europeu. E havia um outro pensador na época que pegou essa frase desse pensador e disse o seguinte: o homem ele nasce ruim, a sociedade o faz mudar. E aí a gente se pergunta, qual é a verdadeira? Será que o homem ele nasce bom e a sociedade o corrompe? Ou será que o homem nasce ruim e a sociedade o controla de alguma forma? Vocês conseguem falar algo sobre isso? Não? Então, olhem só, gente. Quando a gente diz que o homem ele nasce ruim e a sociedade o controla, porque originalmente nós, seres humanos, somos movidos pelo id, o ego e o superego. O id, ele é os nossos instintos. Ele faz a gente realizar aquilo que a gente quer, sem pensar no próximo, sem pensar onde nós estamos. Então, o id, ele é a representação, entre aspas, do ruim, porque nem tudo que a gente quer fazer é visto com bons olhos pela sociedade. Então, adultério, homicídio, tudo isso é movimentado pelo id, pelo prazer. Então, naturalmente, o homem ele nasce ligado pelas suas vontades, em desenvolver as suas necessidades. A sociedade vai, né, eliminando alguns desses comportamentos, né? Então a criança, gente, ela ainda não tem esse limite criado pela sociedade. A criança, ela é movida pelos seus instintos. Então, se ela quer comer, ela come, se não dão comida, ela chora. Ela quer aquele brinquedo, se não dão, ela chora. E aí tem muito familiar, né, muita gente de fora que aponta às vezes o dedo e fala assim: professor, essa criança, ela é mal educada.
professor, essa criança, meu Deus, ela não respeita os pais. E é muito fácil a gente olhar e julgar o comportamento, né? Mas aí a gente precisa entender que isso ainda está dentro da formação da criança. E quando a gente diz que ela é fruto no meio em que vive, é que os pais, através das suas experiências e das suas orientações, vão orientando o filho em relação às suas atitudes. Por exemplo, filhos de pais alcoólatras têm uma maior tendência de serem alcoólatras. Filhos e filhas de mães que sofrem violência doméstica dos seus companheiros têm uma maior tendência de serem violentos ou de aceitarem a violência, né? Então, realmente, o indivíduo ele vai ser o fruto do meio em que vive. E é por isso que educar não é tão fácil como todo mundo pensa. É por isso que educar não é simplesmente você botar a criança na escola. Pronto, está na escola, vai receber agora a educação correta, vai pronto, resolver esse problema. Não é isso. Educação verdadeiramente, no seu conceito, ela ocorre dentro de casa. Ela ocorre com os familiares ali presentes. Gente, alguma pergunta até aqui? Acho que não, né? Não, professor. Perfeito. Olhem só, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 18, reza que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. A salvaguarda da dignidade do menor não está apenas na suposta violência com que são criados os filhos, mas também na falta de humanidade ou até mesmo de sensibilidade para com os menores, que muitas vezes são tratados com descaso. E aí, gente, nós temos de vermelho assim: pense nas suas ações. Olha só, a gente acabou de ler esse conceito, que é dever de todos, velar pela dignidade, do tratamento desumano, violento, bom dia, vexatório, aterrorizante, constrangedor, seja ele qual for. E aí, a gente pensa em algumas situações. Vocês lembram daquele caso que aconteceu algumas semanas atrás, saiu no Fantástico, de um garoto que foi achado dentro de uma caixa d'água, acorrentado pelo pai e tudo mais? Vocês lembram disso, sim ou não? Sim. Sim. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: se vocês estivessem naquela rua e vissem aquela criança presa naquela caixa d'água, naquele momento, o que vocês fariam? Com certeza, eu acho que eu faria o mesmo que o vizinho fez. Eu ligaria para a polícia, chamaria a polícia. Pois é, alguns eu acho que chamariam a polícia, eu acho que ia ter gente até que ia subir na casa, não ia ter? Eu acho que eu até subiria lá, não sei, né? Naquele momento de raiva, a gente acaba, né, tentando resolver logo aquele problema de qualquer forma. Perfeito. Aquilo deixa a gente indignado, não deixa? Aquilo deixa a gente enfraquecido mentalmente de ver aquela cena. E aí eu te pergunto uma coisa: quando você está na rua e você vê uma mãe olhando para o filho e destratando ele, falando, por exemplo, assim: olha, tu não presta para nada, eu não gosto de ti, tu não serve para nada, não sei nem porque eu te trouxe para cá. Eu pergunto para vocês: isso revolta vocês? Nunca vivi essa experiência, mas com certeza seria revoltante ver algo do tipo. Pois é, aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: a gente pode fazer alguma coisa? A gente pode denunciar uma ação como essa? A gente pode intervir numa ação como essa? Sim ou não?
Ninguém acha nada? Olhem só, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o artigo diz que nós devemos zelar a criança de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, significa dizer que se você estiver em um mesmo ambiente onde a criança esteja sofrendo uma violência psicológica, tratamento desumano ou constrangedor, e você não fizer nada, você pode ser indiciado por não ter efetivado o cuidado a essa criança, tá? Então, hoje, ser participativo em um momento como esse pode gerar um grande problema para vocês, porque é um dever de cada cidadão ser participativo com isso. Mas, professor, o menino puxou ali uma fralda, caiu no chão e a mãe deu uma palmada nele. Tudo bem, gente. Isso é normal. Nós estamos falando de tratamento desumano, ato de agressão. Por exemplo, tu está no supermercado, o menino quer colo. Por favor, me carrega, me carrega. Aí a mãe pega o menino, pega a cabeça do menino e joga contra a parede. E fala, para de me perturbar. Isso é um tratamento violento, tá? Tratamento vexatório ou constrangedor. Há um tempo atrás, o ECA tinha uma ação contra um rapaz que ele era um blogueiro, parece, uma coisa do tipo. Que ele fez o seguinte, ele pegou um ovo de galinha e colocou um papel do Kinder Ovo por cima e deu para o filho, dizendo que era chocolate. O filho tirou o ovo do papel e tentou morder e a casca era dura, né? E ele falou, não, morde com mais força que tu vai conseguir. Aí o menino quebrou o ovo na boca, né? Aí sujou toda a criança. Aí o menino chorou. Ele filmou tudo isso e colocou nas redes sociais. Isso é uma situação de tratamento constrangedor vexatório. Esse cara responde por isso. Aí é curioso, porque quando todo mundo começa a falar, o que é que o pai fala, o responsável? Não, mas não foi a minha intenção, era só uma brincadeira. É brincadeira para quem faz, né? Porque uma criança como essa perde a confiança no pai, se sente constrangida porque criança sente vergonha, né? Sente constrangimento, né? Se sente desrespeitada dentro da sua integridade. E aí acaba, gente, que isso vira um momento muito comum. Eu vou citar para vocês, é engraçado, mas, por exemplo, a gente viveu, todos nós, um tratamento aterrorizante pelas nossas mães ou pais. Quando, por exemplo, a mãe falava assim, olha, se tu for para lá, tu vai apanhar. Tu ficava com medo. Ou quando você fazia alguma coisa na rua, que a tua mãe falava, olha, quando chegar em casa, a gente vai conversar. Isso era pra gente o fim do mundo. A gente chegava em casa correndo, fazia de conta que estava já dormindo para não apanhar. Isso, gente, é um tratamento, entre aspas, aterrorizante. Isso faz parte do ambiente familiar. Agora, uma coisa é a mãe chegar para o filho ou para a filha, né, e falar o seguinte: olha, você precisa respeitar seus pais. De castigo, você vai passar uma semana amarrada no pé da mesa sem comida, só com água. Isso é um comportamento aterrorizante, né? Isso é uma situação onde você expõe todas as fragilidades do indivíduo, né? Então, tipo, olha, a Karine falou que a mãe dela só olhava para ela, né? Isso funcionava com muita gente. Então, quando a gente passa por essa situação, a gente acaba, né, criando um cenário realmente de terrorismo. E, gente, quando a gente pensa em tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, e na aula passada nós vimos que quem mais comete essas atividades são a mãe e o pai, eu pergunto para vocês o seguinte: por que a mãe e o pai
estão fazendo isso? Por que está ficando tão violento o educar? Por que o pai e a mãe estão tendo comportamentos tão desumanos? Vocês já viram que parece que piorou? Né? Parece que agora é muito mais comum a gente ver situação onde a criança é agredida, onde a criança é exposta a uma situação desumana. Por que isso está existindo, gente? Será que esse é o fim dos tempos mesmo? Será que as pessoas estão perdendo a compaixão pelo próximo? O que é que vocês acham? Falem alguma coisa aí, Suelen, Bruna. O que é que vocês acham? Professor, eu vou falar primeiro o que eu acho mesmo, o que eu Certo. penso, né? Sim. Eu sou uma pessoa muito religiosa, eu acredito em Deus. Certo. E eu acredito muito que o amor ele tem se esfriado. Então, eu acredito a minha primeira vertente Sim. seria por esse segmento que o amor ele tem realmente se esfriado Certo. dentro do âmbito familiar e na sociedade como um todo. Uhum. Mas falando por um outro olhar, eu acredito que essa violência doméstica, ela está relacionada não somente com a criação que esse indivíduo ele teve, né, o meio que ele foi criado, mas hoje eu acredito que tem muito mais a ver com a condição socioeconômica do indivíduo, porque a dificuldade financeira, ela realmente acaba desestabilizando emocionalmente o âmbito familiar, entendeu? Não que seja apenas numa família desprovida financeiramente que a violência acontece, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acredito que influencia sim, e Certo. muito. Pois é, e aí, gente, olha só que coisa interessante. Isso que você falou, tem várias coisas para a gente pontuar aí, né? Então, a primeira delas é o que você falou sobre a questão financeira. Hoje, existem estudos no Brasil que mostram que o motivo número um que leva o casamento de várias pessoas a chegarem ao fim não é o adultério, não é a traição. São os problemas financeiros que o casal enfrenta. É o motivo número um de divórcio no Brasil, tá? Perfeito. Outra coisa que você falou também é a respeito da falta do amor que as pessoas estão tendo. Isso é verdade. E eu gostei quando você falou que você é uma pessoa muito religiosa e que você provavelmente tenha uma observação muito mais carinhosa sobre algumas coisas. Mas é importante a gente entender também que existem pessoas que utilizam da religião para cometer atos como esse, tá? Eu não sei se vocês lembram, no ano retrasado, teve o caso de um casal que era da igreja, que tinham duas filhas. E a criança, eles falaram que ela estava com um comportamento muito arredio e que elas iam educá-la dentro do padrão religioso e que ela ia fazer um jejum para pagar os seus pecados. Colocaram ela no quarto, em cima de um colchão, e ela morreu de fome. Vocês lembram disso? Que inclusive a outra irmã já estava com sinais de desnutrição. Não sei se vocês lembram desse caso. Eu não conhecia, professor. Pois é, isso não aconteceu aqui, aconteceu em São Paulo. E aí eu digo para vocês, de verdade, né? A Carinha até falou, né? Eu acredito que realmente é o fim dos tempos, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O que acontece hoje em dia é que muitos pais estão pegando a responsabilidade de criar filhos e acreditar que aquilo tem que ser o ato mais perfeito das suas vidas. Como assim mais perfeito das suas vidas? Ele acha que o seu filho, ele tem o direito de ter todos os brinquedos que ele quiser. Que o filho, ele tem que ter tudo de bom que existe nesse mundo. Que ele não pode errar como pai, que ele não pode errar como mãe e que eles não podem ser frágeis perante as suas ideologias. Então, por exemplo, se eu participo de um grupo religioso
onde eu acredito que a revolta não é de Deus, onde eu acredito que a teimosia não é de Deus, o meu filho faz isso, isso é intolerável. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. O homem, o pai ou a mãe prefere espancar o filho do que ver ele sobre o pecado. É uma situação, tá? Outra coisa importante são os pais inflados pelo ego, né? Eu sou um engenheiro bem-sucedido e eu sustento a minha mulher e os meus 2 filhos. Eles têm que ficar de joelho na minha frente. Porque se não fosse eu, minha mulher não tinha o que comer, não tinha onde morar, meus filhos não tinham escola, não tinham comida, não tinham onde morar. Então, eu não admito ninguém contra a minha vontade. Olha, eu quero ir para tal lugar, não quer? Tu fica, tu apanha, tu vai fazer o que eu quero. Então, nós percebemos vários exemplos nessa conjuntura da percepção familiar, sabe? E, gente, a verdade é o seguinte, não existe nenhuma formação, nem da Bruna com filho, nem minha quando eu tiver filhos, nem da Suelen, nem da Ianca, de ninguém que vai ser perfeita, tá? Quando eu digo perfeita, é porque nós precisamos entender que nós somos seres humanos falhos, né? Nós vamos aprender junto com os filhos, né? A minha esposa tem uma parente que quando ficou grávida, ela leu livros e livros. Seguia blogueiras que falavam sobre aleitamento materno, que falavam sobre o cuidado perinatal, lia. E ela chegou um momento da vida dela que ela estava tratando mal os familiares, porque os familiares davam orientações e ela ria. Falava, claro que eu não vou fazer isso. Sabe o que percebeu? Quando ela teve o filho dela, que ela foi querer colocar em prática tudo que ela aprendeu, que ela não conseguia fazer nem 50% das coisas. Sabe por quê? Porque a experiência de cada um é única. O meu filho, ele pode dormir toda madrugada, muito bem. O meu filho pode ter um sono muito inquieto, né? A minha filha, ela pode aceitar alimentação complementar muito bem, como um repolho, um brócolis. A minha filha pode não se dar bem com esse alimento. Então, gente, nós temos que parar de ter um foco achando que ele é o totalmente correto para a criação. O nosso cotidiano, ele vai nos permitir adequar a nossa convivência. Ela vai nos permitir viver o que é o melhor, o que é o pior. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Os meus pais, eles são muito diferentes dos pais da minha esposa, né? Então, por exemplo, os meus pais, eles são muito liberais, né? Então, meu pai, por exemplo, ele adora aquele negócio de doce de caju, né? Ele é muito fissurado em doce. E aí ele fica brincando, né? Que ele fala que quando ele tiver neto, ele vai comprar uma caixa daquele cajuzinho, né? Que é o doce para levar para os netos. Ele joga a bola na rua, jogava bola comigo. E aí um dia a gente estava na casa da minha sogra e estava um primozinho nosso pequeno que ele ia brincar na grama. Lá na casa dela tem um quintal cheio de grama, né? E antes dele pisar no quintal, ela queria botar, não deixa ele descalço no gramado, e ele já era grande, o menino falava, não deixa ele pro gramado porque tem formiga, porque ele pode pisar em alguma coisa e machucar o pé. Aí, sabe, a gente fica pensando, gente, o que é o correto? É você ser liberal, deixa o menino rolar lá na grama, deixa o menino tomar banho de chuva, ou certo é você, não deixa pegar sereno, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo.
Existe um certo e um errado aí? Não. O correto é a gente ponderar. Tomar banho de chuva, todo mundo tem que tomar um dia. Mas eu não vou botar um menino com febre para tomar banho de chuva, né? Jogar uma bola na areia. Ah, professor, mas pode pegar larva migrans, que é aquele bicho geográfico. Eu peguei, estou vivo e estou bem até hoje. Por quê? Porque isso faz parte, gente. Isso faz parte da formação. Então não achem que a formação ela tem que ser perfeita, ela tem que ser super protetiva, né? Porque isso não vai acontecer, tá? De jeito nenhum. Ainda falando sobre esse tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, constrangedor, isso também tem a ver com o cuidado direto que a gente tem. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui a um aniversário uma vez e tinha uma mulher com uma meninazinha de colo. Eu acho que essa menina devia ter 1 ano e meio, 2 anos de idade no máximo. Tá bom. E aí, nesse aniversário que eu fui, o pessoal não andava com um copo de refrigerante na bandeja. Eles andavam já com uma garrafa de coca. Hoje em dia, até aniversário que é assim, né? O garçom já deixa uma garrafa na tua mesa. E aí, quando passou o garçom com essa garrafa de refrigerante, a menina começou a chorar. Começou a chorar, chorar, chorar. Aí a mãe riu e falou assim mesmo: Não, sabe o que é? Ela não pode ver coca que ela quer, né? E aí a mãe puxou uma mamadeira, abriu a mamadeira, colocou coca dentro da mamadeira, fechou e deu para a menina. E a menina, ó, toda a coca. Então, a gente pensa assim, tá, tudo bem, um momento ou outro na vida ela vai tomar coca. Mas uma criança que deveria estar ainda sobre os cuidados da alimentação complementar, do cuidado ainda com alguns alimentos inseridos, ela estava tomando uma mamadeira de meio litro de Coca-Cola, né? Então, o dever do cuidado não é só violência, ameaça, é constrangimento. O cuidado também direto à pessoa é muito importante também, para que a gente possa entender que isso é um conjunto e não apenas uma atividade, tá bom? Vamos continuar. Gente, aqui tem uma imagem forte, tá? É uma imagem que eu acho que vocês viram, né? Eu contei alguns anos atrás, a respeito de um garoto, né, que estava sendo, os pais estavam tentando, né, ir de um país para o outro e acabou que não deu certo. Ele morreu, né, na beira de uma praia. Essa imagem rodou o mundo, né, chamou muita atenção e nos mostra que no mundo como um todo os direitos da criança ainda não são respeitados. Sabe por quê? Porque se você mora, vamos imaginar aí, ali em Ananindeua, e a criança vive um ambiente de guerra, de violência, por que ela não tem o direito de vir para Belém, gente? E tentar viver uma sociedade segura, de tentar ter uma melhor condição de vida? Por que as pessoas ainda condicionam? Não, porque ela não é daqui, não vem. Tudo bem que a gente sabe que tem um processo de doenças e tudo mais, mas como é que você pode, lá no meio daquela praia, no meio do mar, olhar para aquelas pessoas e falarem: voltem, vocês não vão entrar. Não quero saber se vocês vão sobreviver ou não ao retorno. Aqui vocês não vão entrar. Então, isso volta àquela situação que a Bruna falou. Está faltando amor nas pessoas. Está faltando compaixão com o próximo para a gente entender essa situação, né? Infelizmente, isso daqui ainda ocorre de uma maneira tão, como é que eu posso dizer para vocês, tão frequente, né? Tão triste, que infelizmente é o que acontece, tá? Outra imagem. Nós temos uma imagem aqui, né, do Aedes aegypti, mosquito relacionado à dengue. Por quê? Porque nós precisamos entender que a gente está falando muito de contexto social, né? Violência,
comportamento vexatório, mas no mundo ainda existem muitas crianças que estão envolvidas em um cenário de doenças infectoparasitárias. Ainda tem muita criança que enfrenta leishmaniose, malária, dengue, tuberculose, e isso também é um destrato na segurança do indivíduo, tá? E o pior de todos também, que eu acho, na minha opinião, são as crianças que não enfrentam a fome, né? Gente, vocês olham para uma imagem como essa, não tem como a gente não sentir fragilidade, não tem como a gente não sentir tristeza vendo uma situação como essa. Como é que a gente pode viver, por exemplo, em um país onde um político ele esconde 50 milhões de reais em um apartamento, né? A gente vive em um país onde, o que dizem por aí, né, se gasta não sei quantos milhões com leite condensado, e você vai ali no Nordeste, você vai lá em Fortaleza às vezes passear, e a 300 quilômetros de Fortaleza, você já tem áreas no Ceará de crianças que estão assim, como essas crianças da imagem, passando fome. Será que é porque o mundo não tem dinheiro? Não, gente. Isso é falta de compaixão com o próximo. Isso é falta de amor, sim, com o próximo. Não é possível que a gente, quando olha uma criança lá na doca à noite pedindo dinheiro, às vezes a gente fica até revoltado, né? Como é que o pai permite isso? Como é que o pai faz isso, né? Isso revolta a gente, porque é uma situação que todos nós devemos ter participativos. Ontem eu estava escutando um amigo falar que ele estava ali perto da Duque e ele estava no carro e uma criança apareceu vendendo cocada, né? Aí ele falou que essa criança devia ter uns 7 anos de idade, né? E aí ele perguntou para a criança assim: olha, quem é que faz essa cocada? E ele falou que a criança deu um sorriso, encheu o peito e falou: o meu pai, né? Então, gente, eu digo uma coisa para vocês. Trabalho infantil, como ver essa criança às vezes na rua pedindo comida, né? É muito fácil a gente olhar e falar: olha, esses pais são uns vagabundos, não acredito que fazem isso. Mas às vezes a situação de necessidade ela é tão caótica que leva a pessoa a realizar atos impensáveis, né? Então, eu digo assim para vocês, nós precisamos tentar construir uma sociedade onde nós possamos ver o próximo como realmente um irmão, né? Porque não dá para a gente passar o resto da vida dando moeda para aquela criança que vai virar um adolescente pedindo moeda, vai virar um adulto pedindo moeda. Nós precisamos agregar, né, possibilidades de mudar essa realidade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando aqueles indígenas venezuelanos vieram para cá, aquilo, Carinha até falou aqui, né, como ajuda e tudo mais. E quando eles vieram para Belém, aquilo causou uma revolta na população belenense. Porque eles vinham de outro lugar, estavam trazendo na época sarampo, a prefeitura abriu lá umas casas de repouso para eles, e esse dinheiro podia ser para a gente, abriu o programa de valorização de emprego para eles, por que não tem para a gente? Porque não sei o quê. E acabou que causaram, né, aquele termo que a gente fala, né, a famosa xenofobia, uma aversão, um preconceito ao próximo, simplesmente pelo fato dele existir ali. Eu falo, gente, o que é isso? Né? O que é essa grande revolta? As pessoas estão morrendo de fome na Venezuela. Professor, mas vem para cá pedir. Claro, gente. Se hoje
vocês não tivessem condições de dar um pão para o pai de vocês, para a mãe de vocês, para o filho de vocês, o que é que vocês iam fazer? Vocês iam se submeter a praticamente qualquer situação para dar o que comer para eles, né? Mas é aquele ditado: enquanto não dói na gente, né? É muito fácil a gente apontar o dedo e julgar. É muito fácil a gente olhar e dizer: não, por que essas pessoas fazem isso? Por que é isso, né? Isso gera revolta, estresse na gente, mas infelizmente é a sociedade que a gente vive, tá? É complicado a gente olhar para 2021, o mundo que está enfrentando a pandemia da Covid-19, o mundo onde o homem mais rico do mundo tem uma fortuna maior do que o PIB de muitos países em desenvolvimento e pobres. Imaginar um mundo onde os 20 indivíduos mais ricos do mundo conseguem sustentar o planeta durante mais de um mês. Aí a gente olha a feição desse garoto aí, nessa foto. Né? Esse menino não quer comer salmão, comer escargot todo dia. Ele queria pelo menos ter um pão. Aí você imagina assim, R$ 1 milhão, que é muito pouco para esses bilionários, daria para comprar quantos pães? Daria para manter crianças como essa por quanto tempo? Porque não faz? Falta de atenção, tá? Então, gente, olhem só. Nós temos uma situação, deixa eu só ver aqui, né? Dava para comprar muita comida, com certeza. Nós temos uma situação que a criança ela está enfrentando tudo junto com os pais. Freud já dizia, né? Já falei isso para vocês na aula passada, que as crianças são adultos em miniatura. Tu acha que uma criança, quando vê o pai falar que está sem dinheiro, ela não se preocupa? Se preocupa. Às vezes ela entende muito bem o que é aquela situação. Quando ela vê o pai brigar com a mãe, será que ele não fica triste? Fica. Claro que fica. Tá? Então, gente, olhem só. Nós estamos finalizando sua parte de abordagem epidemiológica, tá? Que envolve a criança. Eu queria realizar agora com vocês uma atividade baseada em uma pergunta que nós vamos ter aqui no slide. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um minuto. Olhem só, é essa a pergunta. Espera aí. Em sua opinião, o que precisa ser feito para que haja uma atenção integral e respeitosa à saúde da criança e do adolescente? O que a gente precisa fazer para que realmente tudo isso possa ser respeitado? Para que a criança ela possa viver em um ambiente realmente satisfatório, tá? Olhem só, como é que a gente vai realizar essa atividade? Vocês podem fazer de maneira individual, vocês podem fazer em dupla, vocês podem fazer em trio. Eu só queria que, no máximo, vocês fizessem em grupo de 5 pessoas. Vocês vão bater no computador, escrever no Word, tá? A resposta dessa pergunta, ela tem que ter, no mínimo, 5 a 7 linhas, tá? E eu quero que vocês enviem para mim. Isso ainda hoje, no nosso horário de aula, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês o meu e-mail, tá? Só um minuto. E o meu número de WhatsApp. Vocês podem enviar para qualquer um desses 2 contatos até agora, no nosso horário de aula. Eu não vou desligar o Zoom, eu não vou sair daqui da sala de aula, eu vou estar aqui com vocês caso alguém queira tirar alguma dúvida. Então, gente, respondam a pergunta individual, em dupla ou em até grupo de 5 pessoas e me envie até agora, tá bom? Se a nossa prova ficar valendo 7 pontos, esse já é um trabalho avaliativo. Se a nossa prova ficar valendo 10 pontos, essa vai ser uma atividade complementar da nossa disciplina, tá bom?
Então, gente, façam a atividade de vocês e mandem Professor? para mim. Diga. Eu posso fazer pelo celular também? Pode sem Pelo problema nenhum. celular? Pode sim. Só quero que vocês façam respostas legais. Nada muito simplificado, tá bom? Então, gente, eu vou só desligar aqui a minha câmera, mas vocês podem ficar à vontade, tá bom? Vou só parar aqui de gravar também para não gastar o tempo. Estamos gravando a aula novamente, tá? Como eu falei para vocês, vamos só tentar fazer agora a introdução de aleitamento materno, para que na quinta-feira que vem, né, pós-carnaval, a gente já possa dar uma continuidade melhor no assunto, tá? E tornar também o nosso tempo mais proveitoso. Eu acho que Professor? Oi, diga. Eu tô acabando de terminar aqui, só a última linha já. As últimas linhas já. Tá bom, você Posso ver? pode finalizando aí, se você quiser dar uma parada e me Mas mandar depois do final da aula. continue a Tá sua bom, aula. tá bom, não tem problema nenhum, tá bom? Continue. E aí, gente, olhem só, a gente não vai não vai passar muito tempo falando, é só realmente o início para a gente entender um pouco o que é que envolve o aleitamento materno, tá bom? Então, olhem só, o aleitamento materno exclusivo, que é o que nós estamos escrevendo aí, não é a mesma coisa do que aleitamento materno. O aleitamento materno exclusivo, ele é o ato de você oferecer à criança apenas o leite materno dos 0 aos 6 meses de idade, tá? Já o aleitamento materno, ele é o ato de oferecer o leite materno até, no mínimo, 2 anos de idade. Então, o indivíduo, quando tem 1 ano de idade, o correto ele está fazendo leite materno e alimentação complementar. A criança tem 1 ano e meio de idade, o correto está fazendo aleitamento materno e alimentação complementar, tá? O aleitamento materno exclusivo não é uma ação fácil de ser realizada. Nós temos hoje no Brasil diversos fatores que acabam retardando esse processo de aleitamento materno exclusivo. Condições sociais, pressão no ambiente familiar, o fato da mãe trabalhar ou não. Então, são vários fatores que vão retardar esse processo. Professor, a minha filha, o meu filho, ele só fez aleitamento materno até os 3 meses de idade. 3 meses de vida. Eu, inclusive, dei água, dei chá para ele, ele está vivo até hoje. Claro, graças a Deus, né? Essas crianças, elas continuam vivas mesmo com isso. Mas o aleitamento materno, ele traz um reflexo, né, muito... rapidinho, gente. Muito peculiar em relação a essa característica, né? Por exemplo, hoje, mulheres e homens que possuem uma estatura menor do que a média dos seus pais e suas mães, isso pode estar relacionado lá com o aleitamento materno, tá? Hoje, pessoas que têm uma imunidade muito baixa, isso pode estar relacionado lá com o aleitamento materno. Então, o aleitamento materno, ele tem vários simbolismos. Vamos ver eles aqui nessa imagem, tá? Então, olhem só, aqui nessa imagem, nós temos várias imagens, né, que querem nos mostrar o quê? Que o aleitamento materno, ele não é apenas um ato de alimentação. O aleitamento materno, ele representa um vínculo entre a mãe e o seu bebê, né? O homem, ele ainda não pode substituir esse fato, né? Então, essa é uma ação exclusiva da mãe, né? É uma ação que deve envolver carinho e atenção, né? Dizem, né, os pesquisadores, que os primeiros laços de afetividade entre mãe e filho são criados durante a amamentação, né? E não é difícil da gente acreditar nisso, porque quando a gente olha para essas imagens, a gente vê as crianças se sentirem abordadas, se sentirem felizes e protegidas dentro dessa caracterização. Quando a gente vê essa imagem, onde o foco basicamente todo é a criança,
a gente não pode acreditar que a criança é o único que leva vantagem nesse processo. Por quê? Porque a mãe também recebe benefícios quando realiza o aleitamento materno e o aleitamento materno exclusivo. Por exemplo, o aleito materno, ele pode liberar no corpo da mãe hormônios capazes de ajudar na involução uterina, ou seja, ajudam a evitar, vamos dizer, sangramento, hemorragia, entre outros processos pós-parto. Aleitamento materno também é considerado a primeira vacina que a criança usa, tá? Por quê? Porque a mãe, através do leite materno, ela tem a possibilidade de transmitir para o seu filho algumas células de defesa específicas, tá? Então, o leite materno ajuda na alimentação. O leite materno, ele ajuda na proteção da criança. O leite materno ajuda a mãe em algumas situações, ou seja, ele tem inúmeras vantagens associadas a si, tá bom? No Brasil, a última pesquisa sobre a situação de aleitamento materno em nível nacional encontrou uma mediana de duração da amamentação de 7 meses e de amamentação exclusiva de apenas 1 mês. Apesar da grande maioria das mulheres iniciar a amamentação. Então, olha só, gente, nós temos algumas afirmativas aí tristes, né? Primeiro, apenas 96... Não, apenas não, é um número bom, mas ainda tem muita gente de fora. 96% das mulheres começam a amamentação. O aleitamento materno exclusivo, a média brasileira é de apenas 1 mês. Deveria ser 6 meses. E a duração da amamentação, que deveria ser 2 anos, demora apenas 7 meses, né? E a gente para e pensa, por que isso acontece? Por que a criança hoje ela é pouco alimentada? Por que o aleitamento materno exclusivo não dura? É uma coisa muito rápida, muito frágil. O que será que acontece hoje em dia? Alguém chuta alguma coisa? Nada? Olhem só. Vamos citar alguns exemplos aqui que acabam firmando essa situação. Algumas mães, quando estão grávidas, né, estão perto de parir, elas às vezes assumem um conceito de que como se elas não pudessem ser capazes de alimentar o filho. Ah, porque a minha irmã, a minha prima disse que o leite empedrou, que ela não fez leite, que o leite dela era fraco. Isso é uma coisa de família, o leite fraco, né? Minha mãe, minha irmã teve isso, então eu acho que o meu leite nem vai servir para o meu filho. O estresse também. E aí o que é que acontece? Tem mães que depois que tem o filho, elas querem comprar a famosa fórmula para os filhos. Porque quando tu vai lá na farmácia e tu vê aquela lata, por exemplo, de NAN, né? Tem uma lata NAN 1, a vermelha, e aí você já vê, olha, não sei quantas vitaminas, não sei quantas gramas de proteína, ajuda no não sei o quê. Olha, é uma coisa milagrosa, né, a propaganda do NAN. Aí a mãe para e pensa, poxa, quem sou eu perto do NAN, né? A verdade é que você é muito maior do que o NAN. Porque não existe nenhum leite que seja perfeito o suficiente que possa transferir, por exemplo, anticorpos específicos, né? Mas eu vou dizer um dado para vocês que é importante. A proteína ela é um elemento essencial para o corpo. A proteína forma o tecido muscular e tecidos cerebrais. O leite de vaca, ele tem 3 vezes mais proteína do que o leite materno. Aí eu pergunto para vocês, por que a gente não dá leite de vaca então para criança?
Alguém chuta alguma coisa? Acho que é porque a criança ela não digere a proteína do leite de vaca. É basicamente isso que você falou. Basicamente isso. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Hoje, se vocês forem fazer café, para quem faz café, e vocês pegarem, por exemplo, um filtro de café, vamos imaginar que isso aqui é um filtro de café, né? E aí vocês pegam uma colher, né, de sobremesa, aquela colher bem pequenina, e pegam um pouco só de pó de café e põe aqui dentro. Beleza. E aí vocês pegam 1 litro de água quente e faz aquele café. Como é que esse café vai ficar? Fraco, né? Você vai olhar para o filtro de café, ele praticamente nem tem pó de café, porque já foi tudo. Agora, se você pega 3 colheres de sopa de café, coloca no filtro e pega apenas 1 xícara de água quente e coloca aqui dentro, o que é que vai acontecer? Esse café tá forte. Tu vai olhar dentro do filtro, tem aquela massa preta do café. Do que é que serve esse nosso exemplo? Os nossos rins, com a proteína, eles funcionam da mesma forma. Se você tiver muito soluto, que é a proteína, e tiver pouco solvente, que seria a água, o rim vai começar a formar massas que vão calcificar e vão formar o que a gente chama de cálculo renal ou pedra nos rins. Então, o rim da criança não está preparado para processar tanta proteína como no leite de vaca, tá? Isso é importante, gente, porque hoje o pessoal, quando vai para academia, vai malhar, eles têm o hábito de tomar proteína isolada, né? Ah, eu vou tomar um suplemento proteico. Aí você pega lá, olha atrás daquele balde, né? E fala assim, ó, 3 xícaras equivale a 28% de proteína por dia, 1/4. O cara toma 2 doses daquela. Ele toma praticamente mais de 50% de proteína por um dia. Aí ele passa o dia inteiro comendo ovo cozido, é proteína, é peito de frango. Acaba consumindo 300, 400% a mais de proteína. Ele vai ficar saradão. Mas daqui a 5 anos, ele está com tumor no rim, né, por causa da quantidade absurda que ele consome. Então, gente, a gente precisa entender que nem tudo que chama atenção, olha, muito mais proteína, olha, não sei o quê, é benéfico. Porque nós temos aí um cliente, que é a criança, muito sensível, né? Só para vocês terem ideia, a mãe, durante o aleitamento materno, se ela comer uma alimentação pesada, como uma feijoada, o filho tem diarreia, sabia? Às vezes tem dor de barriga, porque ela, através do leite materno, ela consegue transportar aquilo à criança, tá? Outro exemplo que tem retardado esse processo de aleitamento materno, tá? É o seguinte: nossa dinâmica social, ela tem acelerado muito o processo da mãe dentro da maternidade. O aleitamento materno, ele tem que ser um momento de calma, tranquilidade e um momento entre a mãe e o filho. E claro, às vezes o pai. O que é que acontece hoje em dia? A mãe põe a criança para mamar, é o celular dela que está chamando, ela precisa atender, mesmo em licença maternidade ela está trabalhando. É gente gritando, porque não sei o que ela precisa fazer tal coisa. Ela não tem um momento de sossego. Ela acaba associando ao momento do aleitamento como um momento de estresse. E ela não sente prazer mais em estar naquela atividade. Tanto que tem muitas mães que falam que não vejo a hora desse menino sair do peito. Da mesma forma que tem mãe que chora quando o filho deixa de ser amamentado. Poxa, já meu filho está crescendo, não queria que ele largasse o peito, né? Então nós encontramos aí 2 situações que envolvem a mulher que ajudam nesse processo. Outra coisa importante é o seguinte: a mulher, quando tem filho, tem gente que pensa que só existe a criança e a mãe, né? Tem muita gente que acha que o pai, ele é totalmente desnecessário nesse período. Isso é uma mentira. O pai, ele tem uma função muito importante, que é auxiliar a mãe durante o aleitamento, é estimular a mãe dentro do seu processo puerperal e é estimular as boas práticas, né? Então eu te pergunto o seguinte: vocês imaginam uma mulher
que ela assume sozinha as responsabilidades de casa, que o marido não ajuda, por exemplo. E ela tem, por exemplo, lá em casa, que ela está de licença maternidade, porque ela tem o trabalho dela na rua, mas ela tem que cozinhar, ela tem que limpar a casa, ela tem que fazer tal situação, porque o marido não ajuda. Como é que ela vai ter o momento dela? Porque a mulher precisa do momento dela, né? A mulher não nasceu só para ser mãe, né? Ela tem muito mais do que isso. Ela tem que se realizar seu autocuidado, ela tem que se cuidar, né? Como é que ela vai ter tempo para isso? Hoje, muitas mulheres criticam a gravidez e falam coisas do tipo assim: olha, tua vida vai mudar, né? Tu não tem tempo mais para tomar banho, tu não tem tempo para cuidar de ti, tu vai ficar toda acabada, tu vai olhar no espelho e teu cabelo tá todo despenteado. E aí, gente, isso é interessante, por quê? Porque a partir do momento que a gente pensa nessa situação, a gente tem que entender que isso não é uma obrigatoriedade. Ou seja, a mulher, ela tem a possibilidade, sim, de desenvolver as suas atividades com, claro, apoio daquela pessoa que está próxima, né? Da pessoa que pode ajudá-la no processo da amamentação, que pode ajudá-la no cuidado de casa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É só um exemplo, tá? Não estou dizendo que vai acontecer sempre. Maridos, companheiros, namorados que convivem às vezes com vocês, quando antes de casar ou antes de ter filhos, eles já são participativos, provavelmente eles vão ser pais participativos, na maioria das vezes. Quando eles não são participativos no ambiente do casamento, dificilmente eles vão ser no momento da paternidade. Eu digo isso para vocês porque tem muita mulher que às vezes ela quer acreditar na mudança do homem dentro desse processo, mas ela dificilmente ocorre, tá, gente? Infelizmente. O Ministério da Saúde, de alguns anos para cá, uns 2 anos para cá, começou a falar sobre consulta de pré-natal masculina. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. De vez em quando a Silvia, né, que acho que deu obstetrícia para vocês, comenta sobre isso. E olha que coisa interessante, é um momento onde o homem ele acaba identificando o seu papel dentro daquele processo, que não é só sair de casa para trabalhar, é trocar fralda, é ajudar a mulher também, né? Então, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas o período menstrual na mulher claro, é um momento de alteração hormonal assim fora do comum. A tensão pré-menstrual, a famosa TPM, que leva a mulher a estágios de dor, estresse, alteração, carência, ela também gera na mulher, às vezes, um sentimento de menos-valia e de autoaceitação. Esse período, ele é muito parecido com o período pós-parto. Então, a mulher, ela naquele período, ela fala o seguinte, ela se olha, fala, nossa, eu tô acabada, né? Tô feia. Às vezes ela acha isso, tô mal, né? E aí eu vou dizer uma coisa para você, gente. Ainda tem marido que confirma isso para ela, que fala, é verdade, olha, tu tá um bagulho mesmo, né? Aí eu te pergunto, poxa, quem que é um companheiro assim, né? Então, o homem ele tem um papel estrutural, funcional e de apoio, né? Porque eu digo para vocês o seguinte: quem foi que falou que a criança, quando chora de madrugada, sempre tem que ser a mãe que tem que acordar? Quem disse que toda vez que a criança chora, sempre é fome que ela está sentindo, né? Pode não ser. Então é muito importante que o homem ele também comece a perceber que ele tem um papel nessas estimativas que a gente vê aí. Porque é muito fácil apontar o dedo para a mulher e falar que ela não quer fazer isso porque ela diz que o seio fica caído, que ela não quer fazer isso porque o leite dela é fraco. Mas a gente tem que parar de condicionar tudo à mulher e ver que o homem também tem responsabilidade dentro da sua caracterização. Tá bom?
Aqui nós temos uma imagem anatômica que mostra para vocês, né, as nossas glândulas mamárias. A gente aprendeu na escola que nós somos mamíferos e nós não somos caracterizados como mamíferos porque a gente mama. Nós somos mamíferos porque nós apresentamos glândulas mamárias, tanto o homem quanto a mulher. Tanto que o homem tem câncer de mama, a mulher também tem câncer de mama, tá? Nessa estrutura, né, que vocês percebem que está em ênfase aí para vocês, é onde são desenvolvidos os hormônios relacionados à produção do leite, como a prolactina. Prolactina na mulher, ela varia com muita facilidade. Uma mulher, quando vai fazer exame de prolactina, por exemplo, ela não pode estar estressada. Quando ela chegar no laboratório, pedem para ela aguardar um pouco, ficar tranquila, tá? Porque a prolactina pode alterar com o estresse e, às vezes, com o uso de algumas medicações, principalmente alguns anticoncepcionais. Tem mulheres que, ao tomar alguns anticoncepcionais, acabam percebendo que dos seios está saindo líquido parecido leite. E elas nem grávidas estão. Então, isso é possível também de ocorrer. São também nesses tecidos que vocês estão vendo em branco que ocorrem a proliferação celular que causam o câncer de mama, tá? Câncer de mama pode estar relacionado a um trauma direto, né? Bateu o seio. Pode estar relacionado, por exemplo, a uma questão genética. E mulheres que têm o seio grande têm uma maior tendência de terem câncer de mama, tá bom? Então, aqui é só uma base anatômica para a gente entender como funciona esse processo. Uma outra coisa importante que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o leite materno ele é considerado também para a mulher como um anticoncepcional natural. Mulher que faz o aleitamento materno exclusivo em livre demanda, ela não engravida. Mas, professor, a minha vizinha fez aleitamento materno e engravidou. Ela fez alguma coisa de errado. Professor, a minha prima fez aleitamento materno exclusivo e engravidou. Tem alguma coisa de errado aí, tá? Porque biologicamente já é confirmado o estímulo da ocitocina e prolactina, eles vão retardar em alguns hormônios estimulantes. Então, a mulher que realiza isso, ela já possui, né, um meio preventivo para evitar, por exemplo, esse processo. Tá bom? Então, gente, eu só queria introduzir mesmo um assunto com vocês. Quinta-feira que vem a gente vai ver melhor a respeito do aleitamento materno. Não esqueçam que segunda, terça e quarta vocês não têm aula devido ao carnaval, tá bom? E daqui a pouco a gravação da nossa aula de hoje e o slide de epidemiologia já estará na plataforma. O slide de aleitamento materno eu vou colocar na próxima quinta-feira junto com a aula gravada, tá bom? Então, gente, um bom dia, um bom carnaval, um carnaval de consciência, tá? Por favor, não vão pular muita festa por aí. Um grande abraço e obrigado pela atenção de todos, tá bom? Bom dia, professor. E a